A gente está começando hoje uma série que chamamos de Faça Melhor. Uma sequência de mensagens em que a gente vai pensar, vai falar juntos, né, sobre trabalho, vida e missão. E a intenção é abordar esse assunto do trabalho e compreender o que tudo isso tem a ver com a nossa vida e com a missão que Deus nos chamou para cumprir junto com Ele. O livro de Provérbios, que é sabedoria, né, diz que em tudo que Deus faz existe um propósito. Em tudo que Deus faz. Se a gente levar isso a sério, então a gente precisa assumir que nós não somos frutos do acaso. Nós não surgimos de uma explosão desordenada e aleatória. Nós fomos criados por Deus para um propósito. E nessa série nós vamos pensar um pouco sobre esse propósito e como isso se relaciona com aquilo que eu faço no meu dia a dia com o meu trabalho. Mas quando eu me refiro a trabalho, eu não estou falando de emprego, né? Talvez alguém já diga, mas eu nem estou empregado, né? Então não trabalho. Emprego e trabalho são coisas diferentes. Muita gente não tem um emprego, mas mesmo assim trabalha. E trabalha muito. Peguem o exemplo de uma mãe ou de um pai que está cuidando do filho, que não foi contratado para essa função, né? Não tem um contrato, não tem um salário para ser pai ou mãe, mas trabalha muito e tem um chamado de Deus para exercer esse trabalho. Por isso que eu fiz questão de colocar nas imagens aqui, além de profissões, coisas do dia a dia também, né? Tinha ali trocando a fralda, lavando uma louça. Porque trocar fralda dá trabalho. Educar uma criança dá mais trabalho ainda. Cuidar da casa dá trabalho. Passear com os cachorros dá trabalho. Estudar e cursar uma faculdade dá trabalho. Cozinhar uma refeição, lavar a louça, tudo isso e também a sua profissão podemos considerar como trabalho. E aí se diz que 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando. Já ouviram essa expressão? 1/3 da nossa vida, sabe fração, né? 1/3 só vai ter 3 partes. Dessas 3, uma você passa trabalhando, é bastante coisa. 1/3 trabalhando, 1/3 em média dormindo. Se você dormir umas 8 horas por dia, né? Hoje em dia eu sei que tem gente que precisa dormir menos. E hoje em dia, muitos com trabalho remoto, eu acho que a gente passa desse 1/3 de trabalho, né? Fazendo trabalho às vezes de casa, e aí é 1/3 dormindo, 1/3 trabalhando, e o outro 1/3 a gente passa assistindo série da Netflix, né? Alguns, pelo menos, ou da Amazon Prime. É a moda agora, né? Gastar o tempo ocioso assistindo uma série. Eu sei que não é muito animador esse dado, mas é uma verdade da nossa vida, que muito dela se resume a sono e trabalho. E é por isso que se a gente não entender qual o propósito do trabalho, qual a missão que Deus me chamou para desempenhar também por meio do trabalho, se eu não entender isso, a vida vai ser muito infeliz. Porque trabalho, a gente brincava antes com os músicos, trabalho é trabalhoso. Né? E aí se torna um fardo pesado a ser carregado ao longo da semana, todas as semanas. E aí a gente fica só pela sexta-feira, né? Porque eu quero descansar. Não precisava ser assim. Talvez você esteja se sentindo assim, sobrecarregado de trabalho. E até sentindo o trabalho como um peso, um fardo. Tem uma pesquisa recente, encomendada por aquele site de relacionamentos de trabalho, LinkedIn, diz que 60% dos brasileiros não gostam do seu trabalho de cada dia. É bastante gente, né? 60% dizem que aquilo que ele tem que fazer para ganhar o seu sustento, a sua profissão, eu não gosto. 3 em cada 5 brasileiros que não estão satisfeitos com a função que desempenham para ganhar o seu sustento. Então a gente precisa pensar sobre isso, ainda mais nessa nossa comunidade aqui, recheada de gerações diferentes, de culturas diferentes, mas com uma presença marcante, basta vocês olhar para os lados, de jovens que vieram para cá para cursar uma faculdade. Tem uns quantos aí, né? E se preparar na faculdade para quê? Para o mundo do trabalho. E a maneira como você encara o trabalho vai impactar diretamente a sua vida. A maneira como você enxerga o trabalho
que você passa mais de um terço da sua vida fazendo, vai impactar. Quanto maior for o significado daquilo que você faz, maior vai ser a motivação, maior vai ser a realização daquilo que você faz. Eu sei que é bem conhecida essa história, mas não custa contá-la de novo. Dizem que um viajante passou por um lugar e percebeu 3 pessoas trabalhando numa mesma obra, era uma construção. Mas cada um tinha uma visão diferente a respeito do que ele estava fazendo. O viajante abordou o primeiro trabalhador e perguntou: "O que o senhor está fazendo?" E ele respondeu com um certo cansaço: "Olha, eu estou assentando tijolos." Quando abordou o segundo trabalhador, fez a mesma pergunta: "O que o senhor está fazendo?" Ele já meio ríspido: "Você não está vendo? Estou construindo uma parede, é óbvio." Chegando para o terceiro, a pergunta foi a mesma: "O que o senhor está fazendo?" Esse parou um pouquinho, olhou para tudo que ele estava fazendo e disse com um brilho no olho: "Olha, eu estou ajudando a construir uma linda catedral. Vai ser uma obra fantástica." E o curioso é que todos estavam fazendo a mesma coisa, sentando tijolos, construindo uma parede. Mas cada um atribuía um significado diferente para aquela tarefa que estava fazendo naquele momento. Um estava olhando só uma parte, o outro estava olhando o todo. E se a gente perceber o propósito do nosso trabalho de cada dia, eu tenho certeza que a motivação vai ser diferente. A maneira como nós vamos encarar aquelas funções vai ser diferente. E aí sim a gente pode fazer melhor, que é o tema da série, né? Faça melhor. Já que a gente está pensando em motivação, vamos pensar qual que é a motivação pela qual nós trabalhamos. Por que você trabalha? Algumas pessoas, algumas respostas possíveis são: eu trabalho para ganhar dinheiro. É mais ou menos como aquele do sentar tijolo, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Para alguns, tudo é dinheiro, né? O que move a vida é ganhar dinheiro. Outras pessoas talvez vão dizer: olha, eu trabalho para ficar famoso. Eu quero a busca do reconhecimento, eu quero que me notem, né? Quero ganhar posições no trabalho onde eu estou. Ou hoje em dia até alguns geram conteúdo para as redes sociais, estou atrás de curtida, né? Preciso de like. Quanto mais like, por isso que eu estou trabalhando, por isso que eu estou investindo tempo. Algumas pessoas vão dizer: eu trabalho para ser feliz. Eu quero ser feliz, por isso eu trabalho. E é a busca da felicidade que vai movendo o ser humano, né? A gente busca isso. É aquele restinho de paraíso que ficou aqui dentro e a gente está querendo sempre buscar, só que a gente quer buscar com as nossas forças a felicidade. Alguns ainda vão dizer: olha, eu trabalho para eu fazer o que gosto. Né? Alguns até imaginam um trabalho assim: olha, se eu trabalhar fazendo o que eu gosto, não vai ser difícil. Tem um lado de verdade nisso, mas não é 100% verdade. Por exemplo, eu sou pastor, é meu trabalho. Provavelmente mais do que um terço eu me envolvo do meu dia com essas funções, seja à distância ou seja presencialmente com alguém. O trabalho para mim, eu gosto do que eu faço, eu adoro, escolhi essa profissão. Mas tem dias que cansa, tem dias que é penoso, tem dias que você não consegue dormir direito por causa de alguma coisa do trabalho. Então não dá para trabalhar só pelo que gosta, porque vai ser bom, porque vai ter momento que não vai ser bom. Porque trabalho é assim. E aí tem alguns até que dizem: eu não gosto de trabalhar, então eu não trabalho para nada, né? Porque trabalho, na verdade, alguns vão dizer, é maldição isso aí. Trabalho é consequência do pecado, é só para fazer a gente sofrer. Não, também não é assim. Trabalho, na verdade, é uma bênção. Trabalho é um presente de Deus e nós fomos criados por Deus para o trabalho. Olha só, Gênesis. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para ganhar dinheiro? Colocou o homem no jardim do Éden para ser feliz? Para ele fazer o que gosta? Não, Deus coloca Adão no jardim e dá uma tarefa. Adão, você vai cuidar desse jardim. Você vai plantar, você vai cultivar, vai colher. É a primeira ordem de um trabalho. Nós temos um chamado de Deus para o trabalho. Nós fomos criados para cuidar, para guardar, para cultivar o lugar em que a gente vive.
A diferença é que lá no começo o trabalho não era algo que trazia cansaço. O fruto do trabalho era a realização plena. O próprio Deus se apresenta como alguém que trabalha, né? A descrição de Deus no começo, quando ele começa o Antigo Testamento em Gênesis 1, Deus está trabalhando. Ele se apresenta como alguém que trabalhou 6 dias, no 7º descansou. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. A rotina que a gente segue mais ou menos até hoje. E Deus é o trabalhador excelente, ele planeja, ele executa, ele faz até o controle de qualidade. Ao final de cada dia ele diz, e viu Deus que tudo era bom. Tudo que fora criado tinha ficado bom. Selo de qualidade. E não era penoso. O Senhor deu à humanidade esse presente de cuidar, de trabalhar. Só que após a rebeldia do ser humano, uma das consequências relatadas em Gênesis é: Adão, por causa do que você fez, a terra será maldita. A terra era uma bênção, agora a terra é maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Terá de trabalhar no pesado e suar. É do suor do teu rosto que vai comer o teu pão, aquela linguagem mais antiga. Desde a queda em pecado, aquilo que era para ser uma bênção, o trabalho, se torna algo difícil, suado, pesado. Mas nós, que cremos que somos feitos novas criaturas em Jesus pela fé, nós podemos lidar com as duas realidades, que são diferentes, ao mesmo tempo. Que o trabalho é uma bênção e que o trabalho pesa, que o trabalho é difícil. Nós sentimos o peso do trabalho, ele desgasta a gente, nós passamos por situações difíceis, cansamos, às vezes até choramos por alguma coisa do trabalho. Mas também reconhecemos o trabalho como um presente de Deus, como um serviço que nós prestamos não somente a pessoas, mas o meu trabalho é também um serviço a Deus. Foi isso que a gente leu no trecho de Colossenses hoje. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para as pessoas. E essa é uma palavra que fala dentro de um contexto de relações de trabalho. Na leitura que nós ouvimos, a recomendação foi feita aos servos ou aos escravos em relação aos seus senhores. E essa era a relação de trabalho que eles tinham naquela época. Mesmo que a palavra seja escravo, servo, não tem relação direta com a escravidão que a gente viveu aqui no nosso país há pouco tempo atrás. A relação era diferente. A gente poderia tranquilamente atualizar a linguagem para empregados e patrões, ou líderes, liderados e líderes, alunos e professores. A relação é a mesma. Trabalhem, façam tudo de coração, mas como se estivessem fazendo ao Senhor e não para as pessoas. Aquilo que você faz no dia a dia não é feito só para garantir o sustento. Não é feito só para pagar os boletos. É uma forma de servir a Deus enquanto a gente está aqui. Como é que a gente serve a Deus? Não é só na igreja. Essa já foi uma coisa que lá da Idade Média já foi dito, mas a gente continua pensando ainda, né? Que eu vou servir a Deus quando eu vou na igreja. Que eu vou adorar a Deus quando eu vou cantar um louvor. E não. Eu vou servir a Deus com tudo o que eu fizer, em toda a minha vida, em todas as áreas. Eu vou adorar a Deus não só quando eu estou cantando uma música cristã, mas também quando eu estou cantando outras músicas, ou até mesmo quando eu não estou cantando, mas eu estou adorando com a minha vida. Outras pessoas precisam do meu trabalho. E nós somos chamados a servir uns aos outros com a consciência de que nós estamos servindo, em última análise, não só a pessoas, mas ao próprio Deus. Tá, mas e quais são as respostas bíblicas para a pergunta trabalhar para quê? Esse é o tema inicial hoje, né? Faça melhor, trabalhar para quê? Vamos tentar responder então. Nós trabalhamos por necessidade. Sim, a gente trabalha porque precisa, para garantir o sustento. A gente trabalha, não só o nosso sustento, mas a nossa família, né? A gente trabalha para conseguir prosperar, melhorar de vida, trazer melhores condições para nós, para os nossos queridos.
A gente trabalha para alcançar maturidade, porque o trabalho desenvolve o nosso caráter. A gente vai aprendendo ao longo da vida em que nós vamos trabalhando. A gente trabalha para ter recursos a fim de contribuir com quem não tem. Isso é bíblico. Nós trabalhamos, ganhamos o sustento e uma parte a gente é chamado também a compartilhar. Trabalhamos para ter credibilidade quando nós testemunharmos sobre Jesus e a pessoa olhar para nós, olha, você é uma pessoa de respeito, ela tem o meu carinho, o meu respeito, porque eu conheço essa pessoa é uma pessoa trabalhadora. Ninguém vai respeitar o que um vagabundo tem para dizer, mas muitos vão parar para ouvir um trabalhador dedicado, bem-sucedido, experiente, maduro na vida, que amadureceu também pelo trabalho. Tudo o que fizerem, desde o trabalho mais simples ao mais delicado e difícil, aquela louça que você tem que lavar em casa, eu falo sempre da louça porque eu não gosto da louça. Nosso combinado lá em casa é que a Cris lava, né? Eu cozinho, ela lava. Aquela cama que precisa ser arrumada, aquela aula que é dada por um professor, por uma professora, a carga que é conduzida pelas estradas, aquela cirurgia detalhista que é feita por um médico, equipe, aquela hortaliça plantada por um agricultor, tudo é feito como sendo para o próprio Deus. Tudo. Vocês já tinham pensado nisso? De que você não está fazendo só para aquela pessoa, só para ganhar dinheiro, só para prosperar, mas você está fazendo para servir a Deus. Você não está sujeito àquele chefe chato e difícil, porque você sabe que está acima, você sabe quem está acima daquele chefe chato e difícil. Deus está acima dele. Então você vai servir a Deus, a Jesus, e vai ter forças para aturar aquele chefe chato e difícil enquanto você precisar aturar ele. Se você está onde você está, Deus quer que você faça ali o seu melhor. Desempenhe a tua função com excelência, com o melhor que você puder fazer, confiando de que você está servindo o próprio Deus. E também as pessoas. Mas não é só as pessoas, você está servindo primeiro a Deus. Lembra que você não está só assentando tijolos. Olha para o todo. Você está construindo uma coisa muito boa, muito bonita. Tem uma frase que eu ouvi essa semana enquanto preparava esse tema. Pastor, o segredo do trabalho não é o amor por aquilo que fazemos, mas o amor por aquele a quem servimos. Faz sentido? O segredo do trabalho não é o amor por aquilo que fazemos. Muitas vezes a gente se ilude nisso e vai só pelo amor à função, né? O que nos sustenta é o amor por aquele a quem nós servimos. E nós estamos servindo a Deus. Com aquele meu trabalho de cada dia. Não só porque eu sou pastor. O meu trabalho não é mais especial do que o trabalho de cada um de vocês. Por isso o nosso tema, faça melhor. Já que tudo é para Deus, a gente se esforça para fazer o nosso melhor. Se o teu trabalho é fazer comida, faz aquela comida como se fosse para o próprio Jesus comer aquela refeição. Com carinho, com capricho. Se o trabalho é lavar roupa, lava como se Jesus fosse usar aquela roupa. Se o trabalho é varrer o chão, limpa como se Jesus fosse passar por ali. Se o trabalho é gerir pessoas, muitos de nós hoje trabalhamos gerindo pessoas, ame aquelas pessoas como se elas fossem o próprio Jesus. E faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Para refletir e praticar. Hoje é só a primeira mensagem do trabalho, tá? Todo trabalho, do mais simples ao mais elaborado, é sempre um trabalho dado por Deus. Reconheça isso na sua vida, porque isso vai fazer diferença. Aquela tarefa que você foi chamado a fazer, seja na profissão, seja em casa, Deus te deu para fazer. Faz o melhor que você puder. E uma segunda coisa, com o nosso trabalho, nós servimos uns aos outros, é o que a gente enxerga, mas a gente serve também a Deus. Serve ao propósito de Deus. Nos próximos finais de semana, esse assunto vai continuar. Nós vamos conversar ainda sobre os perigos do trabalho. Um outro tema chamado Trabalho como as Formigas, tem essa orientação na Bíblia para a gente também, né? Sabedoria. Lidando com superiores. E no fim, meu trabalho
minha missão. Se você achou interessante, convida alguém para participar ou para acompanhar online nos próximos capítulos junto com a gente. Amém.